Quando você adoece, você se pergunta por que foi que adoeceu? O que será que fez seu corpo apresentar esse desequilíbrio específico? Por exemplo, o que será que leva uma pessoa a adoecer os rins, a outra o coração e a outra a perder os dentes? Outra cai e quebra a perna. Por que não quebrou o braço? Não sei você, mas eu gosto de saber dessas coisas e quero compartilhar minhas descobertas com os interessados. No caso hoje, eu vou dar um exemplo de um cliente que adoeceu a próstata. E eu pude confirmar através de casos ocorridos também entre familiares e amigos que viviam dificuldades semelhantes, como desemprego ou perdas financeiras graves. Mas atenção, porque o que eu vou dizer aqui não se refere a conhecimentos médicos, e sim a conhecimentos revelados pela metafísica da saúde e pela numerologia pitagórica, que são áreas que eu adoro pesquisar e que mostram as causas ocultas das doenças, que no geral são inconscientes para as pessoas. E aí está a importância dessas informações que poderão ajudar na cura das mesmas, podendo inclusive evitar tratamentos mais drásticos como cirurgias e extirpações de órgãos ou parte deles. Não é muito bom isso? Portanto, o que eu vou dizer aqui não se refere à medicina alopática, mesmo porque não sou médica, né? Como já disse também no outro vídeo, segundo a medicina chinesa, as doenças elas têm 3 causas: o pensamento, a dieta e a mudança brusca de temperatura. Se você quiser conferir, eu deixarei um link para vê-lo aí na descrição desse vídeo. Vamos começar entendendo que fisicamente a próstata é uma glândula ligada aos órgãos reprodutores masculinos e sua função é fornecer o líquido seminal que nutre e transporta os espermatozoides provenientes dos testículos. Então, fisicamente falando, ela é a provedora do alimento e do transporte dos espermatozoides. Metafisicamente falando, o homem também tem a função de provedor do filho da família. E, numerologicamente falando, os órgãos reprodutores, tanto masculinos quanto femininos, estão ligados no nível mental à criação de pensamentos. Mas então agora vamos ao nosso estudo. O que vinha acontecendo com o senhor do nosso exemplo? Ele vinha com dificuldades no relacionamento afetivo, o que prejudicou sua vida afetiva e amorosa. E vinha passando graves dificuldades financeiras, o que prejudicou sua função de provedor da família. Isso vinha se mantendo havia bastante tempo. Fácil entender a ocorrência de um processo depressivo que leva a pessoa a negligenciar e até desistir da função de provedor. Em outros casos, de outras funções. Vamos analisar então. Por causa dessa fase difícil, ele não estava conseguindo ser o provedor da família, vinha nutrindo pensamentos contrários à companheira e negativos em relação ao trabalho e à prosperidade, gerando com isso emoções fortemente negativas. Qual órgão foi impactado? A próstata. Sem vida amorosa, sem trabalho, sem dinheiro, a pessoa corre risco de desistir da função de provedor, o que vai refletir na contraparte física. Dá para entender essa relação? Do mesmo jeito que a cura acontece de cima para baixo, a doença também. Veja o outro vídeo onde eu explico como isso funciona. Agora, o outro detalhe bastante interessante e muito contundente é o seguinte: quando foi que a bomba estourou? Quero dizer, quando foi feito o diagnóstico do adoecimento da próstata e quando foi feita a cirurgia? Segundo a numerologia pitagórica, nós temos ciclos consecutivos de 9 anos. Cada ano de cada ciclo é regido por uma vibração numérica que tem o seu pico energético por volta dos 6 meses desse ano,
aí. Acontece que para o nosso protagonista, o diagnóstico foi feito justamente no início do seu ano pessoal 8, que é um ano destinado a aumento nas conquistas materiais. E a cirurgia aconteceu no pico da energia. Por quê? Porque esse seria um ano destinado a realizar negócios, a ganhar dinheiro e a ampliar as conquistas materiais, que no caso dele, além de tudo, estava duplicado. Porém, estava com esse grande contingente de energia destinada a ganhar dinheiro inteiramente bloqueado, pois não amava, não trabalhava, não negociava, não agia. Uma energia bloqueada leva a sofrimentos e perdas variados, porque você fica fora do fluxo da vida. E aqui era um potencial duplo bloqueado, muita energia parada. Energia parada sempre causa distúrbios para que seja desbloqueada. A próstata não é um órgão provedor e mantenedor dos espermatozoides? Não é a contraparte física do provedor e mantenedor da família? E o ano não era para criar e gerar mais renda? E como estava a criação dos pensamentos e sentimentos, negativa e contrária? Resultado, prejuízo na saúde e também material, pois no mesmo período da cirurgia, ele teve aparelhos eletrônicos queimados, acredita? Poderia essa pessoa ter evitado a cirurgia e os prejuízos? Sim. Poderia ter alcançado a cura por meios alternativos? Sim, poderia. Mas as pessoas não são obrigadas a acreditar no que eu digo e nem a fazer o que eu indico. Por isso, eu sempre repito, não acredite no que eu digo, pura e simplesmente. Estude, pesquise e corra atrás de informações que lhe ajudarão a ter uma vida sadia e próspera, evitando assim passar por essas situações que são tão drásticas. Porque se ficamos vivendo de forma equivocada, vem a pergunta: qual será nosso próximo sofrimento, nossa próxima perda? Se você não acredita em destino ou em previsões, é porque não observa como tudo acontece e não relaciona a mentalidade com as ações e com os fatos. O hoje é apenas o resultado do que nós fizemos ontem. Bem, agora que você já ouviu essas reflexões e se nesse momento estiver sofrendo de algum mal ou estiver passando por alguma situação difícil, você já pode se perguntar por que está passando por isso, se abrindo a compreender o que, em sua mentalidade e seu comportamento, produziu esse quadro em sua vida. Habitue-se a fazer esse tipo de questionamento e o seu ser lhe responderá em algum momento adiante de alguma forma. Sabe quando a gente diz assim, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Não é? Porém, não force nada, faça-se essas perguntas que as respostas virão quando e da forma que você menos esperar. E você terá que se tratar de forma holística, total, ou seja, limpar seu campo espiritual e vibracional, o seu campo mental e emocional e o seu campo físico, seja qual for o quadro que você esteja vivendo e deseja curar. E para curar a próstata, a pessoa deve voltar a assumir a condição de provedor de forma natural e confortável. Para isso, deve fazer todas as terapias necessárias. Bem, para concluir, podemos ter uma vida alegre com saúde, podemos ter prosperidade sem limites, mas precisamos de conhecimento e de autoconhecimento para fazer tudo direitinho, né? Deixarei um link na descrição para você saber mais sobre as previsões anuais, essa excelente ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda a viver corretamente as nossas energias, evitando sofrimentos, doenças e perdas, porque toda mudança somente acontece na consciência.
Valorize a sua vida, porque ela é seu mais importante projeto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para ajudar a levar a informação a mais pessoas. Muito obrigada pela sua atenção e até o meu próximo vídeo.